A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos aqui para mais um estudo do O Apocalipse, né? Nós estamos agora no juízo final, né? Hoje é o áudio 42, né? Glórias a Deus, juízo final, meus irmãos. Olha aí, já rodamos bastante coisa, né? Bom, meus amados irmãos, nós estamos falando sobre alguns livros que vão ser abertos, né? Eu deixei claro a vocês que alguns escatologistas não acreditam, não aceitam, e uma boa parte, pelo menos, vamos dizer assim, 80% acredita e tem provas, e 20% não. Então eu fico com uns 80% que tem tudo isso, né? Esses livros eu estou trazendo a vocês aqui, que são os livros que possivelmente pode ser aberto lá, tá bom? Então ontem nós falamos do livro da consciência e o livro da natureza. Hoje eu quero falar do livro da lei, Romanos 2:2, tá? Esse estudo eu já falei para vocês sobre o juízo final, mas a gente, como ele faz parte, preciso falar, né? Romanos 2:2, ele vai dizer o seguinte, ó: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. E bem sabemos, olha só, que o juízo de Deus é segundo a verdade. Que verdade? A lei, a palavra dele, né? Mas vamos ler também 3:20, Romanos 3:20, que vai dizer o seguinte: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, quando a verdade aparecer, é a palavra de Deus, ela vai julgar, meus irmãos. Então, a gente vai ver se a gente estava dentro da lei ou fora da lei. Tá entendendo? Ah, eu estou em pecado. Por quê? Porque eu agredi a lei de Deus. Qual que era a lei de Deus? Não matarás, não roubarás. Então pronto, eu agredi. Então é algo que vai ser aberto lá também. O livro do Evangelho. Abre aí a sua Bíblia em João. Opa, passei. Evangelho de João 12:48. 12:48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Eita, revelação. Quem é que vai nos julgar? A palavra que tenho pregado. Essa há de julgar no último dia. Viu? O Evangelho. Porque o que Jesus veio fazer na terra? Pregar o Evangelho. Então, todas as palavras de Jesus, se você escrever num caderno todas as palavras de Jesus, você vai ver que ele trouxe um evangelho. Então, esse evangelho, meus irmãos, ele vai julgar você. Se você lembra o evangelho que Jesus falou assim, ó? No princípio não foi assim. Ele falou assim, ó: se o seu inimigo tiver fome, dê-o de comer. Se ele estiver com frio, dê um agasalho. Isso é um evangelho. Aí você passou por essa situação e não fez. Tá marcado. Compreendeu? É esse aqui. O que ele disse? A sua palavra será sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. No último dia será julgado, porque você passou disso. Então, meus irmãos, toda palavra que você pregou, falou, que não estava de acordo com o evangelho de Deus, você vai pagar. Você vai acertar tintim por tintim, porque você fez com que outras pessoas tropeçassem. E ai daqueles que tropeçaram e foram para o inferno, por culpa da sua palavra. Então, o Evangelho do Senhor é um livro que será julgado. E aí quando ele abrir, vamos ver se você pregou a palavra de Deus corretamente. Viu aí? Vai ser estreito. Vamos ler também Romanos 2:16, né? Já que a gente está falando do Evangelho. Opa, passei. Romanos 2:16 diz assim, ó: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Então tá, todos os homens têm seus segredos, mas quem vai julgar os seus segredos é o evangelho, a palavra dele, que ele pregou. Não é Antigo Testamento, é a palavra que Jesus falou no Novo. Compreenderam? É isso que julgará, é isso. Então, cabe a nós tomarmos muito, mas muito cuidado, porque se a gente vacilar, a gente perece e tropeça. E o vacilo é esse. É tentar acrescentar o que ele não disse. É tentar iludir coisas que ele não falou. Compreenderam? Então, esse livro também vai se abrir. O quinto livro que a gente acredita que também vai ser aberto lá, o livro da memória. Lucas 16:25.
Vamos lá? Lucas 16, 25, que deixa claro assim, ó. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Esse texto, ele é considerado como se fosse parte de um livro, o livro da memória. Então, Deus lembrará de quando você pôde fazer o bem e não fez. Está dentro desse livro os momentos que o Espírito Santo tocou no seu coração, deu um dinheiro a ele, mas você julgou que ele vai usar para drogas. Está no livro da memória. Quando Deus falou para você, vá e dê isso para aquela pessoa, e você disse não, está no livro da memória. Então, todas as vezes que um pastor, um membro, qualquer pessoa que precisou de você, de uma visita, e você negou, está guardado, escrito no livro da memória. Não vai ter como escapar. Deu para entender? Então estará registrado no livro da memória. Mas também o sexto livro que vai se abrir, meus irmãos, é o livro dos Atos dos Homens, né? A ação dos homens. Mateus 12, 36. Vamos lá? Meus irmãos, está tão frio aqui que a minha mão está dura para abrir aqui as páginas da Bíblia, né? Mateus 12, 36, ele vai dizer o seguinte: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no último dia do juízo, né? Então, há um livro que escreve, que guarda essas palavras, né, meus irmãos? E infelizmente, hoje as pessoas, elas não estão se importando muito, né, com o que dizem, com o que falam. Tem muita gente, meus irmãos, que está brincando com as coisas de Deus, né? Eles acham que Deus não vai levar em conta, né? Olha só que o Espírito Santo de Deus está nos trazendo esse estudo para que a gente venha aprender, para que a gente venha tomar cuidado, né? Por quê? Porque a gente pode, como é que eu vou dizer? A gente pode, meus irmãos, pecar sem achar que estamos pecando, né? A palavra ociosa, que é dito nesse texto, ela é traduzida como preguiçoso, meus irmãos, né? Então, toda palavra preguiçosa, ou toda aquela palavra de mal vontade, né? Toda aquela pessoa que teve má vontade com seu próximo, é isso que o hebraico quer nos trazer, a raiz do hebraico quer nos trazer. Sabe? Quando você faz uma coisa de má vontade, quando a sua vontade naquilo que você está fazendo está errado. Por exemplo, Deus quer que você evangeliza. Ah, sério? É uma palavra ociosa. Só que a palavra ociosa, ela tem raízes que vão guiar para outras coisas também, que não vai dar tempo de eu falar isso hoje, né? Mas as nossas palavras nós vamos dar conta, né? Os atos dos homens, né? E o sétimo livro, meus irmãos, o último sétimo livro do juízo final, né? Que a gente acredita que vai ser aberto ali, é o livro da vida. Salmo 69, 28. Olha o que diz lá em Salmo 69, 28. Olha só. Ele diz assim, ó: sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos, né? Esse livro, meus irmãos, é que todos aqueles que pertencem a Deus estão escritos lá. Ah, mas e se eu desviar, ele apaga? Não, ele conhece um tempo que você pode voltar. Ele apaga quando sabe que você nunca mais voltará. Isso é triste. Mas, nesse livro, é escrito os nomes de quem realmente não vão sair mais. São aqueles que ele tem certeza que, mesmo desviando, ele sabe que vai voltar. É um nome que fica gravado, marcado, que a pessoa não vai ficar para o mundo. Ele vai ficar para Cristo, tá? E também Lucas 10, 20, né? Vamos dar uma olhadinha em Lucas 10, 20, que fala do livro da vida. Vamos lá. Lucas 10, 20. Olha o que diz aí, ó. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então,
Ele está deixando claro que não se alegre pelas grandes coisas que Deus usa você nessa terra, mas se alegra para que seu nome esteja escrito nos céus. Amém? Bom, nós paramos por aqui. Está quase acabando o nosso estudo, mas a gente tem mais coisas para falar, tá bom? Então está chegando, meus irmãos, o momento de Jesus buscar a sua igreja. Prepare-se, Ele está voltando. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.